Olá, meu nome é Edson Caetano, sou analista de desenvolvimento da Projeto Informática e vou apresentar hoje aqui uma demonstração bem rápida do sistema Yorklight. Digo que isso não é um curso, isso é uma demonstração, só vou apresentar aqui quais são as principais funcionalidades do sistema. Então, você, depois de instalar o sistema, vai ser criado um atalho na sua área de trabalho, você vai dar 2 cliques nesse atalho, ele vai apresentar uma tela de licenciamento, onde ele vai apresentar para qual empresa esse sistema está licenciado e qual que é a versão desse sistema. Dando um clique aqui, ele vai te pedir um operador e uma senha. Esse operador e senha é enviado para você quando você adquirir o sistema. No caso aqui, eu vou entrar com a minha senha. Ele vai ativar o sistema e vai cair na tela de definição de projetos, tá? Quando você adquire o sistema, ele já vai com esse sistema aqui, que é um projeto modelo. É só para você ver como é que já está cadastrado uma planilha dentro do sistema, né? Você pode até copiar esse projeto, alterar esse projeto ou cadastrar um novo projeto. No caso, se eu tivesse que cadastrar um novo projeto, aqui eu tenho o projeto 2024-001. Se eu quisesse um novo projeto, eu colocaria 2024-002. O objetivo aqui, como é só demonstrar, a gente não vai fazer a parte de cadastramento, tá? Então aqui você tem a data do orçamento, qual que é o seu BDI, qual que é as suas leis sociais, qual que é a taxa de administração, qual que é a itemização das planilhas. Também não vou me aprofundar muito nisso aqui. Aqui seria o nome do padrão, é o nome do banco de dados que você vai utilizar. Aqui você vai poder colocar o nome do seu banco de dados próprio, você vai poder colocar o banco de dados SINAP, Copasa, CETOP, CEINFRA, né, DENIT. Então ali você pode escolher qual que é o banco de dados que você vai trabalhar dentro desse projeto, tá? Você pode trabalhar com quantos projetos quiser e com quantos bancos de dados você quiser. Então aqui eu vou definir o projeto, ele vai abrir a tela do sistema e vai habilitar os menus para mim, tá? O sistema ele é trabalhado, ele é utilizado através de menus e submenus, né? Então eu tenho aqui o menu principal e abaixo do menu principal eu tenho aqui os submenus com relação à opção que eu escolhi no menu principal. Então, quando eu entro dentro do projeto, se eu quiser fazer um passo a passo para que eu não perca, né, o que eu estou fazendo, eu tenho aqui na opção em York, eu tenho aqui uma colinha, né? Então, o que você tem que fazer primeiro quando você define o projeto? Então, a primeira opção a gente já fez, né, que é a definição de projeto. A segunda opção seria o cadastro de planilha. Então, marquei cadastro de planilha, eu vou entrar no cadastro de planilha. No meu caso aqui, eu já tenho uma planilha cadastrada. Então, aqui eu tenho aqui os itens, né? Se eu selecionar aqui um item qualquer, ele já me mostra o que tem dentro daquela composição que eu selecionei. Se eu escolher uma outra composição, ele já muda aqui, né? Quais são os insumos daquela composição. Se de dentro do cadastro da planilha eu quiser acessar o cadastro de composição, é só dar 2 cliques, né, na composição, ele já abre o cadastro de composição para mim. Aqui eu vou poder copiar a composição, eu vou poder alterar itens de composição, eu vou poder excluir itens da composição, eu posso alterar o meu quantitativo. E tudo que eu quiser fazer aqui, fazendo dentro do cadastro, se eu quiser retornar para o cadastro da planilha, é só fechar a janela. Ele vai voltar para o cadastro de planilha. Tá? Então aqui eu tenho 4 tipos de código que eu posso utilizar dentro do cadastro de planilha. Eu tenho o Z, que seria um serviço, né, que seria uma etapa da obra. Eu tenho uma composição que sempre vai começar com um número. Eu tenho o dólar, que é uma verba, ou seja, é um serviço que eu vou fazer dentro do meu projeto, mas que naquele momento eu não quero criar uma composição. E eu poderia colocar aqui também um item, tá? Então nesse caso aqui é um item, esse aqui é um insumo, tá? Então aqui são os 4 itens que eu posso utilizar. Então seria o Z, código de composição, código de insumo e o dólar, que no caso aqui seria uma verba. Então, depois que eu fiz o cadastro de planilha, eu vou fazer o cálculo da planilha. Ele vai fazer todo o cálculo e vai me apresentar qual que é o valor, né? Se eu já coloquei o meu BDI, eu já tenho o meu valor de custo e já tenho o meu valor de venda. Aqui eu tenho várias funções que eu posso fazer dentro do meu cadastro de planilha. Eu posso copiar itens de uma planilha, eu posso excluir itens da planilha, eu posso, daqui do cadastro de planilha, eu também posso acessar o meu cadastro de componentes, né, que seriam os insumos. Aí dentro do cadastro de insumo eu posso excluir, alterar, mudar a descrição. Né? Quando eu cadastro aqui, inclusive, uma descrição de composição, ou quando eu cadastro uma composição no meu projeto, na hora que eu estou fazendo aqui no lançamento de itens, vou dar um exemplo aqui nesse item 0101.
tá? Então, 0101. Esse aqui é o código da minha composição. Quando ele puxar para cá a descrição da composição, eu posso alterar essa descrição da composição para que ela seja igual à da planilha do meu cliente. Então, às vezes, no meu banco de dados, a descrição está um pouquinho diferente da planilha do meu cliente, não tem problema. Na hora que eu cadastrar essa composição na minha planilha, eu posso alterar a descrição do componente, né, da composição, ou até mesmo do insumo, para ficar igual ao cadastro da planilha do meu cliente. Então, aqui eu tenho várias opções, eu posso colocar um BDI diferenciado, eu tenho aqui lançamento de itens, eu posso fazer um lançamento de itens aqui, fazer uma cópia de itens, uma exclusão por faixa de itens, tá? Dentro do cadastro de planilha. Eu posso ver um gráfico da minha planilha para me saber qual que é o item que está pesando mais na minha planilha e qual que está pesando menos. Eu posso localizar um código, às vezes eu não sei onde é que está um código, às vezes minha planilha é muito extensa, eu não sei onde está aquele código, então eu posso fazer uma localização do código daquela planilha, eu posso fazer uma exclusão de múltiplos itens da planilha e eu posso apagar a minha planilha toda, tá? E aqui também, né, bom, eu fiz a planilha, eu fiz o cálculo. Então, vamos seguir mais ou menos os passos aqui. Vou entrar aqui na opção de WinWork, então cadastra a planilha, cálculo do projeto, coleta de preços. Então, vou entrar aqui na opção de projeto, coleta de preços. Eu posso fazer uma coleta de preços de todos os insumos, somente de material, somente de mão de obra, somente de equipamento, sobre PT, transporte ou verbas. Se eu entrar aqui na opção de materiais, eu posso clicar aqui na opção de opções, visualizar, eu tenho aqui todos os materiais que eu estou utilizando dentro da minha planilha, qual que é o valor unitário que hoje está no meu banco de dados, aqui qual que seria o valor coletado, que é o valor que eu telefonei lá para os meus fornecedores e pedi o preço dos materiais. Eu posso também gerar, exportar isso aqui para o Excel. Eu posso, por exemplo, exportar essa opção de material, fazer uma exportação dela para o Excel. Ele vai criar um arquivo no Excel, onde vai conter todos os componentes, no caso aqui, todos os materiais, né, que está dentro desse projeto. Então, ele criou aqui, então eu tenho aqui todos os materiais, né, que eu tenho lá no meu projeto, ele separou para mim todos os materiais, e aqui eu posso enviar essa planilha para vários fornecedores. Depois que eu receber essas planilhas dos meus fornecedores, eu vou colando aqui a coluna de cada um dos fornecedores, e quando eu vou fazer essa atualização de preço, ele já vai verificar aqui qual que é o menor preço do fornecedor e já vai atualizar o meu banco de dados com o menor preço daquele fornecedor. E isso o WinWork Lite também, né, vai te dar essa possibilidade aí. Aqui eu vou dar que não, vou sair, então beleza, aí fiz a coleta de preço. Se eu quiser fazer atualização de custo, eu vou vir aqui na opção componente, atualização de custo, eu tenho a manual e a automática. A manual, eu vou entrar preço por preço, então eu vou entrar aqui com material, confirmar, ele vai me mostrar qual que é o valor de custo que está hoje no banco de dados, aqui eu venho alterando o preço dos itens que eu desejar. Se eu quiser fazer automática, que é aquela que foi, né, que eu enviei para o Excel, e enviei lá para os fornecedores, eu entro nessa opção aqui, escolho o arquivo de Excel que eu preparei, e quando eu clicar em atualizar insumo, ele já vai verificar linha por linha qual que é o menor preço e atualizar o meu banco de dados com o menor preço de todos aqueles fornecedores que eu coletei. Eu posso coletar lá até 7 fornecedores de uma coleta só, tá? Bom, então depois que eu fiz a atualização de custo, qual que é o próximo passo? É o recálculo do projeto. Então eu entraria aqui na planilha, né, e mandaria fazer o recálculo novamente para que ele, com os novos preços, ele vai me dar um novo preço de custo e um novo preço de venda. Fiz ali o recálculo da planilha, eu vou fazer agora a impressão da planilha de custo ou da planilha de venda, né? Então eu vou entrar aqui, projeto, impressão de planilha. Eu tenho vários modelos de impressão de planilha, tá? Esses modelos, o sistema ele tem um gerador próprio dele, onde eu posso fazer qualquer alteração nos modelos que já estão definidos, e eu também posso exportar para o Excel essa planilha. Então, vou entrar aqui primeiro no modelo com código, vou entrar aqui nas opções de saída e vou visualizar o relatório. Então, eu tenho aqui a minha planilha, onde tem um item, um código, a descrição, unidade, quantidade unitária e total. Se eu quiser um outro modelo que não apresenta o código, eu vou usar essa aqui, modelo sem código, opções de saída, visualizar, eu tenho a minha planilha aqui visualizada. Se eu quisesse enviar essa planilha para o meu cliente, não só a planilha, tá, gente, mas qualquer relatório, eu vou gerar um PDF, tá? Então, aqui eu já marquei qual que é o meu PDF, eu vou clicar aqui em gerar PDF, ele vai me perguntar onde que eu quero salvar esse PDF, eu vou salvar aqui na minha área de desktop, vou colocar o nome aqui, planilha teste, tá? Vou dar Enter, ele vai criar essa planilha, tá? Eu vou dar um minimizar aqui, se eu verificar aqui, eu tenho a planilha criada, planilha teste.
Então aqui eu já posso enviar essa planilha aqui para o meu cliente. Outra coisa que eu posso fazer, vou apagar essa planilha aqui, outra coisa que eu posso fazer é gerar uma planilha no Excel. Então vou entrar aqui, ó, Excel sem código, e vou clicar aqui, ó, opções de saída. Ele está me avisando que eu já fiz uma exportação dessa planilha. Se eu não tiver feito nenhuma alteração, eu não preciso gerar a planilha de novo. No caso aqui, eu vou gerar ela novamente, só para vocês verem como é que é. Vou clicar aqui em ES, ele vai fazer uma barra aqui de progressão, onde ele vai estar mostrando o percentual que ele já fez. Pronto, ele já exportou essa planilha para o Excel. Se eu abrir aqui, ó, eu já tenho minha planilha no Excel. Eu posso também pegar essa planilha aqui e mandar para o meu cliente, tá? E eu posso fazer qualquer alteração aqui nessa planilha do Excel aqui, ó, tá? Ou seja, eu desenvolvi todo o processo lá no sistema, o cálculo foi todo feito lá no sistema, e mesmo assim eu ainda posso enviar uma planilha em Excel para o meu cliente, ok? Não só planilha, tá, gente? Eu posso enviar planilha, eu posso enviar composição, eu posso enviar o meu cronograma físico-financeiro, eu posso enviar o meu relatório de previsto a ser realizado, várias coisas aí eu posso fazer. Eu tenho também aqui um modelo de planilha analítica. Se eu marcar aqui, ó, planilha analítica, opções, visualizar, ele vai me mostrar a planilha, só que ele vai abrir as composições que está na planilha. Então é como se eu estivesse vendo os itens, né, das composições analiticamente no meu projeto. Isso nenhum sistema de planilha, tá, em Excel que você venha comprar vai te dar. Você vai poder gerar um PDF dessa planilha, você não vai poder imprimir ela em vários formatos, tá? Você não, dentro do gerador de relatório, você pode fazer alguma alteração dentro do relatório, isso também uma planilha no Excel não dá. Ou seja, isso aqui é um sistema justamente projetado para isso. Se eu quero imprimir ali em custo ou venda, no caso imprimir custo, aqui eu já seleciono venda, escolho sem código, opções, visualizar. Pronto, eu já tenho aqui a minha planilha, só que agora com o valor de venda, tá? Eu posso também exportar essa planilha do Excel, para o Excel também, com preço de venda, tá? E enviar para o meu cliente. Bom, então aqui eu fiz a impressão de planilha. Agora eu vou fazer a definição do padrão específico, tá? Quando eu defino o projeto aqui, se eu estiver trabalhando em rede e eu tiver mais de um engenheiro trabalhando dentro do sistema em Orclight, eu já marco essa opção com padrão específico quando eu crio o meu projeto. Para que serve isso? Se eu não marcar padrão específico e eu começar a cadastrar uma planilha, e eu começar também a fazer uma alteração de composições e componentes, inclusive preço, e tiver um colega meu que também está utilizando o mesmo sistema, só que com outro projeto, mas também utilizando o banco de dados padrão, se eu alterar o preço do cimento no meu projeto, vai alterar também o preço do cimento no projeto do meu colega. Isso às vezes é interessante, às vezes não. Então eu aconselho que toda vez que você definir um projeto, você já marcar padrão específico. Então marquei padrão específico do projeto. Eu vou fazer agora a elaboração do cálculo do BDI. Eu posso vir aqui em definição de projeto e alterar qual que é o meu BDI, tá? Vou passar aqui para 35%. O sistema também ele auxilia no cálculo do BDI, tá? E auxilia também no cálculo das leis sociais. Como aqui é só uma demonstração, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque senão vai ficar muito prolongado essa videoaula, ok? Então, definição de projeto, continuando aqui, elaboração do cálculo de BDI e leis sociais. Fiz isso, eu vou recalcular o projeto. Entra em cadastro de planilha, eu vou recalcular novamente, ele vai mudar aqui o meu preço de venda com relação ao custo. Então, beleza, agora eu já fiz ali o recálculo do projeto. Impressão da planilha de venda, vou lá, impressão de planilha a gente já viu. Posso também fazer uma impressão da curva BC de componente. Então, projeto, curva BC de componentes. Aqui eu tenho vários modelos de curva BC também, tá? Então, vou entrar aqui, ó, curva BC percentual. Vou escolher se eu quero geral, material, mão de obra, tá? Então, vou escolher aqui uma curva BC geral. Qual que é a minha planilha que eu quero gerar uma curva BC? Vou clicar em opções e visualizar. Então, eu tenho aqui a minha curva BC, mostrando qual que é o meu percentual simples, né? Aqui ele vai estar te mostrando do gasto que você vai ter maior para o menor, né? E qual que é o percentual acumulado. Você também pode fazer essa exportação da curva BC para o Excel, tá? Então, eu vou vir aqui e clicar em opções. Ele vai gerar aqui para mim essa curva BC. Se eu já tiver gerado, né, um relatório em Excel de um determinado projeto, ele vai me perguntar se eu quero atualizar ou se eu só quero abrir aquela planilha que já foi gerada. No caso aqui, como eu não havia gerado ainda, ele gerou. Então, está aqui a minha curva BC, tá? Ele vai me mostrar aqui
os itens em destaque aqui, ó, são os itens de maior peso, depois o segundo de maior peso e o terceiro de maior peso. Então, quando eu tiver que fazer a compra de um material, quando eu tiver que fazer, por exemplo, uma negociação de compra, né, eu vou ter que ficar de olho nisso aqui, né? Então, se eu comprar mal aqui ou comprar bem aqui, vai dar uma diferença bem grande lá no meu projeto, né? Aí pode estar nesses principais itens a diferença entre você ter uma obra que vai dar lucro ou prejuízo, né? Lógico que também você pode acompanhar isso tudo lá na opção de planejamento e acompanhamento, né? Mas essa aqui já é mais uma opção que você pode controlar a sua obra. Então, eu vou clicar aqui. Então, já fiz aqui a minha impressão da curva BC. Agora, eu tenho a minha impressão das composições. Então, eu venho aqui, ó, composição, impressão de CPU. Eu posso escolher se eu quero imprimir a composição individual, por projeto, por faixa, por planilha. Então, no meu caso aqui, eu vou escolher planilha. Vou escolher qual que é o modelo que eu quero, normal e reduzido. Vou colocar o modelo normal, opções, visualizar. Então, eu tenho aqui minha composição, né, com o meu valor de BDI, com o meu valor unitário, tá? Então, eu tenho aqui todos os itens, se é material, mão de obra ou outro, a classificação desse material. Isso aqui eu posso também gerar um PDF e enviar para o meu cliente, tá? E posso também exportar. Se eu quiser exportar as composições para o Excel, eu posso exportar. Eu vou escolher aqui, eu também posso escolher descrição estética. Descrição é a descrição que vai estar cadastrada na composição. Estética é aquela que você usou na planilha, se é custo ou venda. Se você quer imprimir por item ou fantasia. Não vou entrar em detalhe nisso aqui, mas talvez mais à frente eu falo sobre isso aqui. Eu vou escolher aqui o modelo, opções. Ele vai então gerar um arquivo no Excel com todas as composições que foram utilizadas dentro daquele projeto. Vou dar uma pausa aqui, assim que voltar a gente volta à videoaula. Bom, a exportação foi efetuada com sucesso. Se eu abrir o Excel aqui, eu tenho aí todas as minhas composições agora já dentro do Excel, tá? Eu tenho vários modelos, tá, gente, de exportação para o Excel. Nesse caso aqui, ele está utilizando uma aba só, mas eu tenho um modelo onde cada composição ele cria uma aba no Excel. Aí vai da necessidade de cada cliente. A gente tem também vários modelos, tá? A gente tem aqui Excel PIN, Excel DNR, que ele faz a exportação pelo modelo da PIN, e essa aqui pelo modelo DR. Não vou entrar aqui agora, que também aqui no caso é só mesmo para a gente ver as funcionalidades do sistema. Bom, aí eu fiz a impressão das composições. Então, a parte orçamentária, teoricamente, ela já está toda completa. Então, agora eu vou fazer a definição dos períodos da obra. Então, vem aqui, ó, em planejamento, definição de cronograma, definição de período. Eu já tenho aqui os meus períodos definidos. No caso aqui, essa obra está definida num período de 12 meses e 30 dias por período, tá? Eu posso ter aqui períodos semanais, se for uma obra pequena, períodos quinzenais, ok? Então, vai depender da necessidade de cada cliente também. Fiz a definição dos períodos. Eu vou fazer a opção de lançamento rápido, onde eu vou informar aqui qual que é o percentual a ser executado de cada item, tá? Então, nesse caso aqui, 0101, eu vou executar 100% dele no primeiro período. A sondagem, 100% no primeiro período. O serviço de topografia, 100% no primeiro período. E assim sucessivamente eu vou colocando aqui os percentuais. Se eu quiser, para facilitar a visualização, se eu quiser exportar isso aqui para o Excel e fazer toda a parte de informação de percentual no Excel, é só eu vir aqui, ó, Excel cronograma, ele vai exportar para mim os dados do sistema, né, da planilha, e eu posso então fazer essas informações tudo no próprio Excel, né? Então, às vezes a pessoa tem mais habilidade em fazer no Excel, ela pode vir aqui e definir todos os percentuais. Depois que ele definiu os percentuais aqui no Excel, ele pode voltar lá no sistema, ele volta no sistema e clica em atualizar cronograma. Então, ele vai pegar todos os dados que você colocou no Excel e atualizar aqui essa planilha aqui. Bacana, gente? Aí clica aqui em atualizar cronograma, seu cronograma vai estar atualizado. E aí você já vai ter também, depois do cálculo, né, do processamento do cronograma, você vai mandar processar o consumo e vai mandar processar também a compra. O que quer dizer isso? Ele vai gerar para você o cronograma físico-financeiro, vai gerar um cronograma de consumo e vai gerar um cronograma de compras baseado no seu físico-financeiro. O que você tem que fazer depois? Você vai ter que vir, por exemplo, na opção de distribuição de compra, e você vai ter que entrar nos itens, né, que você vai comprar diferente da maneira que você vai utilizar, e vai fazer uma nova distribuição de compra para que seu
para que o seu cronograma de compra seja dentro da realidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, o azulejo. De repente, você colocou que o azulejo você vai consumir em 4 ou 5 períodos lá na obra. Só que você não compra o azulejo da mesma forma que você consome. Você compra o azulejo sempre no período antes que você vai utilizar o azulejo. Então, para isso que serve essa nova distribuição. Não vou entrar em detalhes, porque aqui é só uma demonstração. Bom, então, lançamento do cronograma físico-financeiro, emissão do cronograma físico-financeiro, né? E processamento do planejamento, já falei ali, emissão de cronograma de componentes, emissão de compra que eu acabei de falar, e impressão de cronograma de desembolso. Então, quando você fez todas essas opções ali, você vai ter o cronograma físico-financeiro, o cronograma de componentes, tá? O cronograma de compras e o cronograma de desembolso. Né? O cronograma de desembolso é o como que você vai pagar. Por exemplo, se eu falei que eu vou consumir o meu azulejo lá, eu vou consumir em 5 períodos, esse é o físico financeiro. Mas aí eu falei que eu vou comprar num período antes, mas às vezes eu comprei ele 100% num período antes, mas eu vou pagar de 3 vezes. Então isso seria o cronograma de desembolso, que ele vai mostrar para você como que você vai estar pagando aquilo que você comprou, tá? Eu vou entrar só no cronograma físico financeiro por enquanto, que isso aqui é só para apresentar. Vou apresentar a barra de títulos, vou apresentar a barra de realizado, vou clicar em opções, vou gerar logo em Excel, vou colocar aqui em exportar. Ele já fala que já está exportado, mas eu vou atualizar ele aqui, tá, gente? Porque eu fiz uma alteração nele e eu coloquei aqui umas coisas diferentes no cronograma. Então, vou deixar ele processar. Assim que eu terminar de processar, eu volto aqui com a videoaula. Bom, pessoal, gerou aqui o cronograma, né? Então, esse aqui é o cronograma. Aqui, ó, esse cronograma, ele não está lançado todo completo, não. Eu lancei só algumas coisinhas aqui, só para vocês verem como é que funciona. Uma das coisas que acontece é o seguinte: quando você lança lá no Excel, você lança os percentuais, ele entende que você vai executar aquela tarefa 100% dentro daquele período da tarefa, tá? Nesse caso aqui, eu mudei esse item aqui só para vocês verem como é que é. Então, nesse caso aqui, ó, esse item aqui é o item 0101. Então, ele estava igual aqui o de baixo, ó. Eu tinha colocado que eu ia executar 100% dele, e ele está falando que eu vou gastar todo o tempo daquele período. Então, se o meu período é 30 dias, quer dizer que eu vou executar aquela tarefa em 30 dias. Só que eu posso alterar isso. Eu alterei aqui para esse, ó, eu falei que eu vou começar mais ou menos no dia 1º e vou terminar no dia 15. E eu fiz um outro aqui também, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei que eu vou começar mais ou menos no dia 15 e terminar no dia 30. Então, vou ter isso lá dentro do sistema. Então, vou entrar aqui nesse item aqui, ó, 0101. Vou minimizar aqui, vou sair. Vou vir aqui em planejamento, definição de cronograma. E vou entrar em planejamento individual, 0101. Primeiro período, tá vendo aqui, ó? Então no primeiro período eu falei que eu vou executar ele do dia 1 até o dia 15, tá? Então eu posso fazer isso aqui para todos os períodos do meu projeto. Todo aquele serviço que eu não vou gastar 30 dias dentro do meu período para executá-lo, eu posso vir aqui e alterar. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Se eu voltar lá no cronograma, aqui, ó, a barra ela não está completa dentro do dia. A outra coisa que eu fiz foi nesse item aqui, ó, no item 0111, tá? No período 3. Então, se eu for lá, ó, aqui eu vou dar retornar, vou planejamento individual, 0111. Então, no terceiro período, tá vendo aqui, ó? No terceiro período, eu falei que eu vou começar entre o dia 15 até o dia 30. Então, eu fiz uma redistribuição dele aqui, tá? Então, eu posso fazer isso aqui dentro do meu cronograma. Se eu voltar lá no cronograma, eu tenho também que, nesse primeiro item aqui, ó, eu falei que eu já executei X% dele, ou seja, eu executei 73% dele. Isso aqui eu fiz o lançamento dele lá na opção de acompanhamento. Então aqui, gente, eu já tenho mais ou menos o gráfico de Gantt. Mesmo que você não tenha aquela integração, no caso do York Light com o Power BI, que no Power BI você vai ter esse gráfico Gantt lá dentro de cada tarefa, mostrando o percentual a executar e o executado, aqui também no Excel ele simula aquele gráfico de Gantt, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa barra aqui seria o que eu tenho que para executar, que seria 100% daquela tarefa. E aqui quanto daquela tarefa que eu já executei, tá? Então, eu tenho aqui bem detalhado, né? Então, você tem aqui o cronograma físico-financeiro, os percentuais de cada tarefa, e você tem lá embaixo
o total, né? O total simples e o total acumulado, né? Dentro lá do seu previsto, do seu projeto. Então, muito bem elaborado aqui, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer isso aqui no Excel manualmente, isso aqui dá um trabalho retado, e você já tem isso lá dentro do sistema. Sem contar que qualquer coisa que você fizer de alteração lá dentro do sistema, é só você mandar gerar de novo aqui o programa físico-financeiro, que ele vai atualizar tudo para você. E isso aqui eu posso estar mandando para o meu cliente também, para que ele venha fazer o acompanhamento, tá? Então, tem essa opção aí também. Então, vou salvar aqui, continuar. Bom, então a parte de planejamento, né, tem mais relatórios, tá? Tem o relatório que é o previsto, a PO, soma de itens, previsto acumulado, resumo de itens. Eu não vou entrar nesse detalhe desses relatórios aqui também não, tá? Mas você tem eles aí. Você tem aqui no acompanhamento o lançamento da produção de serviço e medição de serviço. Produção de serviço é aquilo que realmente você está fazendo na obra. Medição de serviço é aquilo que talvez você precisa receber, você não executou na obra ainda, mas você precisa fazer para você receber antes de você fazer aquela tarefa na obra, né? O correto é que você faça sempre a produção de serviço, né? E então você tem aqui três controles que você pode ter na obra, né, com o seu planejamento. Você pode ter o controle de produção de serviço, de medição de serviço e também, se você não quiser controlar a obra pela produção, vou entrar aqui em produção de serviço só para a gente ver. Então aqui eu posso entrar, escolher a minha planilha, escolher o item, o período que eu vou estar lançando dentro da minha planilha, se eu quero lançar por quantidade ou percentual. Quantidade, eu tenho que colocar as quantidades exatas do serviço que eu executei. E percentual, para me facilitar, se eu não quiser um controle muito detalhado do que está acontecendo, eu posso visualizar, porque o engenheiro, na hora que ele visualizar na obra, ele vai entender quantos por cento daquela tarefa mais ou menos foi executado. Então, ele também pode controlar pelo percentual. Agiliza muito o trabalho na hora de você fazer o acompanhamento. Mas o correto mesmo é pela quantidade. Mas você vai ter as duas opções. Bom, se eu não quiser, então, fazer produção de serviço e medição de serviço, talvez a minha obra é pequena, é de curto prazo, eu posso controlá-la pelo consumo de componentes, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e lançar os componentes que eu já comprei daquela obra. Então, eu fiz um exemplo aqui, eu lancei aqui uma placa de obra, tá? Eu tenho, né, na minha curva BC, eu falei que eu tenho que comprar 2 placas de obra. E eu lancei só uma aqui. Aí vamos ver lá no... Então, nesse caso aqui, gente, que eu estou no caso aqui do consumo de componentes, se eu nem quiser fazer planejamento da obra, tá? Aí eu posso fazer o acompanhamento só pelo consumo de componente utilizando a minha curva BC. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em projetos, curva BC de componentes, eu venho aqui, ó, eu quero um previsto versus realizado de consumo de componentes, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, previsto versus realizado consumo. Eu quero uma curva BC, previsto versus realizado consumo. Vou clicar aqui em opções, visualizar. Então, se eu verificar aqui no relatório, se eu ir para descendo aqui, ó. Então, aqui está mostrando que eu tinha que comprar 2 placas de obra, o valor dela seria 120, que dava, no caso aqui, 240. Como eu comprei uma placa de obra, ele já está colocando que eu já comprei uma placa, eu comprei ela também no valor de 120, que eu tenho saldo ainda para gastar em placa de obra em R$120. Eu posso também acrescentar uma coluna aqui e colocar que eu tenho saldo de quantitativo também, tá? Isso fica a critério de cada cliente também. Então, é outra forma de você acompanhar a obra sem precisar, muitas vezes, de fazer o planejamento. Porque uma obra pequena, você tem na curva BC e você fazendo o lançamento do consumo de componente, tranquilamente você consegue acompanhar a obra, beleza? Você não vai conseguir acompanhar no sentido, as etapas de execução. Isso vai servir mais para obras de curto prazo. Ok, gente? Uma reforma de uma casa, por exemplo. Você vai gastar 30 dias para reformar. Você não vai poder fazer um planejamento, né? Planejar dia a dia. Então, o que você faz? Você pega a curva BC, analisa lá quais que são os itens mais prioritários, os que você tem que ter mais controle ao comprar, né? Por causa do valor. E você vai lançar o consumo de componente. Por aqui você consegue controlar quais são os materiais, a quantidade que você já comprou em relação à curva BC de componente. Beleza, gente? Então, aqui, ó, lançamento, produção de serviço, lançamento de consumo de componente, processamento, acompanhamento e previsto é realizado. Então, no caso do acompanhamento, depois se eu fiz o lançamento de produção ou medição de serviço,
eu vou fazer o processamento das medições e depois eu vou entrar no relatório de acompanhamento, que seria previsto versus produção de serviço e previsto versus realizado de custo. Previsto versus realizado de custo seria quando a gente lança em medição de serviço. E previsto versus produção de serviço é o que eu realizei em produção de serviço. Então, se eu clicar aqui, no meu caso aqui, ele vai mostrar o relatório, mas não vai me mostrar, por exemplo, valor realizado. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, tal, opções, visualizar. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, eu fiz só um de exemplo aqui, que seria a capina. Lembra lá na capina que eu entrei, vou entrar aqui no planejamento, ó. Se eu entrar aqui no... Ah, não, eu já fechei o cronograma. Pois, então, lá no cronograma que eu entrei lá no item 0101, eu tinha 73% da capina executada. Então, eu fiz o lançamento dela aqui, tá? Então, na medida que você vai fazer o lançamento, ele vai te dando qual que é o valor, qual que era o que você tinha que realizar no período e qual que é o acumulado que você está fazendo. Então, você tem aqui no período, então, se eu pedir o período 1, ele vai mostrar o previsto do período 1 e o realizado do período 1. Se eu pedir o período 2, ele vai mostrar aqui qual que é o valor no período 2, né, previsto do período 2, o realizado do período 2 e o acumulado, que seria a soma do 1 mais o 2. E aqui qual que é o seu índice, né? Se tiver 1, você está dentro do prazo. Se tiver negativo, você está atrasado. Se tiver maior, você está adiantado. Então, você tem aqui o saldo, né, das coisas que você também está fazendo. No meu caso aqui eu já não tenho saldo, porque eu já executei o serviço completo que eu deveria executar nessa atividade aqui. Bacana? Aqui também, qualquer relatório que você tenha, por exemplo, eu tenho aqui uma impressão de planilha. E nessa impressão de planilha eu quero pegar esse modelo aqui sem código e criar um modelo baseado nesse aqui no Excel, tá? Eu posso fazer isso, viu, gente? Eu posso gerar um PDF e depois eu entro aqui nessa opção aqui, ó, em algumas dessas opções aqui, que ele converte para mim o PDF em Excel. Talvez ele não fica tão certinho, mas ele consegue fazer isso, tá? Mas você já tem aqui alguns modelos que já exporta para o Excel, como eu já comentei. Beleza, pessoal? Você tem aqui também o gerador, que eu já mostrei, que eu posso alterar qualquer coisa no relatório. Por exemplo, se eu der um print... esse relatório aqui está saindo o logotipo. Se eu quiser tirar esse logotipo ou trocar o logotipo, é só eu vir aqui, se eu quiser tirar, se eu der um print preview aqui novamente, eu já estou sem o logotipo. Se eu quiser alterar o logotipo, eu posso vir aqui, dar 2 cliques nessa opção e escolher um arquivo, né? Então, eu vou vir aqui uma imagem, vou escolher uma outra imagem, vou vir aqui em Extrude, Logos, vou colocar isso aqui mesmo. Eu mudei o logotipo, se eu der um print preview, eu já tenho outro logotipo no relatório. Eu também posso fazer várias outras alterações no relatório. Posso eliminar a coluna, tirar a coluna, mas isso é motivo para uma videoaula, beleza, pessoal? Bom, pessoal, então a parte de acompanhamento, né, resumidamente é isso. E o que ficava faltando aqui foi o parâmetro de diário de obra. Então, se eu clicar aqui no parâmetro de obra, ele vai abrir para mim uma planilha no Excel onde eu vou definir os parâmetros, tá? Por exemplo, as minhas máquinas de equipamento, onde elas estão alocadas na minha obra, qual que é a quantidade de mão de obra que eu tenho na minha obra, isso no início da obra, tá, gente? Então, aqui eu tenho engenheiro, mestre de obra, encarregado, estagiário, isso aqui você pode mudar. Qual que é a condição de clima, né, de trabalho, manhã, tarde e noite. Qual que no caso aqui vem a obra, você coloca o endereço lá também, ele já vai puxar aqui, qual que é o engenheiro responsável. Ele vai te perguntar, ele vai te mostrar qual que é a quantidade de dias de término, de acordo com o que você especificou lá no projeto, qual que é a data de início da obra, qual que é o prazo já percorrido, qual que é o prazo a vencer. Então, ele vai te mostrando tudo isso aqui. E você tem as atividades que você fez na obra, o que estava em andamento, iniciada, finalizada, observações e ocorrências que teve no dia a dia. Você vai poder informar aqui empreiteiras, quais são as funções das empreiteiras, qual foi a quantidade de cada função que uma empreiteira fez dentro da obra. Você pode acrescentar as fotos de andamento de um determinado serviço na obra, tá? E você pode alterar as listas, né? Então, por exemplo, local de trabalho, no meu caso aqui coloquei periferia, laje de pavimento 1, 2, 3, aí isso aqui você acrescentando aqui, ele acrescenta na sua página inicial, tá? Ele faz uma vinculação
entre a página principal e a página secundária. O status está iniciado, em andamento, finalizada ou não executada, e assim sucessivamente. Ou aí você definiu o parâmetro, você dá o salvar, aí todo dia, né, que o engenheiro ou você estiver na obra, você clica em diário de obra. Ele vai criar uma cópia daquele parâmetro inicial, só que agora com a data do dia que você está gerando o diário de obra. Então aqui você vai poder alterar, né, as condições daquele dia que você está fazendo, e ele vai gravando dia a dia. Então depois você vai ter um banco de dados de todos os diários de obra, tudo que aconteceu, e você vai poder enviar isso aqui por e-mail, também até para o cliente, se você quiser. E na medida que você for mudando esse quadro aqui, o servente faltou, então hoje não tem 20 serventes, tem 19 serventes, né? A serra mármore já não está no primeiro pavimento, ela está agora no quarto pavimento, então você vai fazendo as alterações. O dia hoje está impraticável, né? Na parte da manhã, então não deu para trabalhar, então vamos supor que está falando um dia chuvoso, né? Então isso aqui tudo você vai poder estar alterando, né? A atividade, você vai poder acrescentar uma atividade, excluir uma atividade, colocar as observações normais, né? Na página 2, os empreiteiros, alterar as fotos. Então você vai ter um controle total, né? Para mostrar para o seu cliente tudo, né? Passo a passo o que está acontecendo na sua obra. Isso, gente, integrado do jeito que está, você não consegue ter em planilhas soltas no Excel. Então, já falei lá em outras oportunidades. Então, é isso aí. Então, beleza, pessoal. Eu vou marcar aqui, que isso aqui também eu já demonstrei, que é a parte de planejamento. Importação do banco de dados Sinap. Composições, importação Sinap. Nós vamos clicar nessa opção aqui, Download Sinap, para a gente escolher qual que é o banco de dados que a gente vai baixar. Lá no site da Caixa tem o banco de dados desonerado, né, e o não desonerado, com relação à mão de obra. A opção desonerado significa que os custos da mão de obra não possuem encargos sociais referentes à contribuição de 20% do INSS sobre a folha de pagamento. O não desonerado significa que os custos de mão de obra possuem encargos sociais referentes à contribuição de 20% do INSS sobre a folha de pagamento. Essa decisão você vai ter que olhar com o seu contador, se é mais viável você escolher o desconto de 20%, né, aplicar o desconto de 20% na mão de obra, ou se seria mais interessante você recolher 1 a 2% de faturamento do bruto da empresa. Então, essa opção aqui, quem tem que te passar é o contador, beleza? Mas os bancos de dados é o mesmo, a forma de importar tanto o desonerado quanto o não desonerado é a mesma forma. Então, vou clicar aqui em Download Sinap, ele vai abrir o site da Caixa Econômica Federal. Vou rolar minha tela até o meu estado. Então, vou escolher aqui o meu estado. Vou escolher qual que é o banco de dados que eu quero baixar. No caso aqui, eu vou baixar esse aqui, desonerado. Vou clicar nele e ele vai me dar uma opção se eu quero salvar e onde eu quero salvar. No meu caso aqui, eu vou criar uma pasta na área de trabalho, uma pasta nova. Melhor, aqui na pasta transferência, eu vou colocar aqui, New Folder. Eu vou escrever aqui Sinap. É interessante que você escolha uma pasta do seu computador, onde você poderá aí, toda vez que você for salvar um banco de dados, seja Sinap, seja o Setop, você ter uma pasta que esteja organizada com esses bancos de dados. Vou minimizar a minha tela aqui, vou na pasta onde eu gravei, transferência, Sinap, e vou descompactar esse arquivo, que eu vou extrair tudo aqui. Feita a extração dos arquivos, então tenho todos os arquivos aqui já extraídos, vou voltar no sistema. Quando eu entrar no sistema novamente, eu vou escolher o arquivo de composição e o arquivo de componente. Vou clicar aqui nessa opção, vou escolher onde é que eu baixei, no caso foi desktop, né, transferência, Sinap. E o meu primeiro arquivo que eu tenho que escolher é esse arquivo aqui, de composições analítico, tá? Então, vou escolher esse arquivo, vou selecionar ele, vou selecionar o arquivo de insumo, que no caso é esse arquivo de insumo aqui, Vou dar o OK. Eu já escolhi os dois arquivos, agora é só clicar no botão importar. Ele já está fazendo a importação dos componentes e terminando a importação dos componentes, ele vai começar a importação das composições. Assim que terminar essa importação de dados, eu volto aqui na videoaula, ok? Bom, estamos chegando no final da importação das composições. Assim que ele termina de fazer a importação dos componentes das composições, ele vai apresentar para você aqui qual foi o resultado, quantos insumos foram importados e quantas composições foram importadas.
Então, neste banco de dados aqui, foram importados 4.911 insumos e 7.754 composições. Então, agora nós vamos ver este banco de dados. Lembrando que aqui ele criou um banco de dados chamado S2401, ok? Vou clicar em sair e vamos conferir o banco de dados. Para conferir o banco de dados, vou entrar na opção de definição de projeto e vou criar um projeto teste aqui. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, 2024-002. Clicar em Enter, confirmar aqui a criação desse projeto e vou definir o meu banco de dados aqui como S2401, que foi o banco de dados que nós acabamos de fazer a importação. Vou colocar aqui que esse banco de dados aqui é só um projeto para visualização do banco de dados Sinap. Isso aqui eu já poderia, né, já definir um projeto e começar a trabalhar com um banco de dados, mas aqui o intuito da aula aqui é só para a gente ver como é que foi a importação desse banco de dados. Então, vou clicar aqui em composições, cadastro CPU, ele vai abrir para mim o banco de dados que ele acabou de importar. Então, eu tenho aqui todas as composições que vieram do banco de dados Sinap. Se eu for movendo aqui com a setinha do teclado, ele vai apresentando aqui para mim todas as composições que ele importou com seus quantitativos, seus unitários, seus totais. Então, essa é a forma de fazer a importação do banco de dados Sinap. Bom, vou apresentar aqui como é que se faz uma importação de uma planilha do Excel. Essa opção é muito utilizada quando a gente já tem uma planilha no Excel que foi enviada pelo cliente e para a gente não precisar de digitar a planilha novamente, a gente faz essa importação. Então, eu vou abrir aqui uma planilha como se eu tivesse recebido essa planilha de um cliente. Vou entrar aqui na minha área de transferência, vou entrar aqui em opção de teste e vou abrir uma planilha, tá? Essa planilha, ela pode vir de vários formatos, mas a gente tem que se preocupar em colocar os dados da planilha que a gente recebeu do cliente neste formato aqui. Se a itemização do cliente for diferente da que o sistema utiliza, a gente pode colocar aqui a itemização do cliente como código fantasia. E aí a gente pode imprimir essa planilha pelo código fantasia ou pelo código do cliente, tá? Se você já souber, né, quais são os códigos das composições do sistema, você já pode codificá-las aqui. Caso não saiba, você pode fazer isso lá dentro do sistema. Então, vou fazer aqui somente a opção de importação. Vou fechar novamente essa planilha, vou fechar essa tela, vou abrir o sistema novamente, vou clicar então na opção diversa, importação de dados, planilhas do Excel. Vou escolher o arquivo, no meu caso vai estar em desktop, área de transferência, teste e esse modelo de planilha que eu quero. Vou escolher aqui qual que é a planilha a ser criada, né? No caso aqui eu vou colocar @01, porque lá eu já tenho @101 no projeto, tá? Se tivesse @01, eu escolheria @02 e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu vou escolher, vou clicar em importar. Então agora ele vai pegar os dados da planilha, ele já pegou todos os dados da planilha do Excel e já puxou para dentro do sistema. Se eu der essa aqui, ele vai perguntar, deseja importar as informações? Se eu verifiquei que as informações vieram corretamente, eu vou clicar em Yes. Se eu vi que teve algum problema, eu clico em Não. Então, eu vou clicar aqui na opção de Yes, planilha importada com sucesso. Se eu for agora dentro do cadastro de planilha, @01, eu já tenho aquela planilha que estava no Excel já dentro do meu sistema. Aí, no caso, eu faria o cálculo da planilha e seguiria os procedimentos normais do sistema. Então, essa é a forma de fazer a importação de planilhas no sistema. Ok, pessoal? Outra opção muito importante que tem dentro do sistema, e uma das vantagens de você ter o sistema no ArcLight, é que você pode fazer cópias de projeto. Então, por exemplo, se eu entrar aqui dentro desse projeto, eu tenho esse projeto que é o projeto exemplo, e dentro dele eu tenho os meus cadastros de planilha. Vou apagar essa planilha aqui, porque essa aqui foi uma planilha de teste. Clicar em apagar, e essa tem a planilha @01. Então, se eu tivesse um outro projeto que fosse similar a esse, eu não precisaria de reeditar e fazer todo o trabalho que eu já fiz nesse projeto. É só fazer uma cópia desse projeto e fazer as alterações que eu desejar no projeto seguinte. Então, eu vou sair nessa opção, vou clicar em projetos, cópia de projetos e planilha. Eu quero copiar um projeto para outro, tá? Eu posso copiar também planilhas no mesmo projeto e planilhas entre projetos. Planilhas no mesmo projeto, como esse projeto aqui eu tenho a planilha lá, @0101, eu poderia copiar @0101 para @0102. Isso poderia ocorrer, por exemplo, se eu estivesse fazendo um conjunto de blocos. E eu fiz o conjunto do bloco 1 e o conjunto do bloco 2, ele tem um acabamento diferente, mas eu posso copiar a planilha que eu já criei para o bloco 2 e fazer só as alterações necessárias. No caso aqui, o exemplo é cópia de projeto. Então, eu vou clicar aqui, projeto para outro.
Vou especificar qual que é o projeto destino, tá? No meu caso aqui eu vou escolher o projeto 2, 2024-02. Vou clicar na opção copiar. A cópia do projeto foi executada com sucesso. Então, se eu verificar aqui agora, projeto, definição de projeto, eu tenho dois projetos. O projeto 1, que era o meu projeto original, e o meu projeto 2, que é a cópia do meu projeto original. Então, aqui eu mudaria a descrição do projeto para o novo projeto que eu estou criando, defino o projeto. Se eu clicar no cadastro de planilha, eu tenho lá todos os dados que eu tinha do projeto original para o meu projeto cópia. Então, é só eu fazer agora as alterações necessárias para esse novo projeto. Então, essa é uma grande vantagem, agiliza demais você. Você pode, inclusive, criar padrões de projetos, né? Principalmente pessoas que trabalham fazendo projetos da Caixa Econômica Federal. Você pode fazer ali todos os projetos, né, que você tem da Caixa, que são os padrões da Caixa, e toda vez que você tiver que fazer um novo projeto, você faz uma cópia daquele projeto, atualiza os preços e está pronto, está definido o seu projeto, né? Sem trabalho nenhum. Então, você vai gastar aí poucos minutos para você fazer um novo projeto. Então, essa é a opção de cópia de projetos. Para as pessoas que utilizam o Worklight e quer saber mais informações sobre os outros sistemas, você pode estar entrando na página da Projeto Informática, ou se você quiser também, você pode clicar nesse botão aqui, ó, que ele vai apresentar um mapa ERP, que é o mapa das características do sistema, né? Então, você abriu aqui, se você clicar aqui, ó, em Orc Obras, ele vai apresentar para você todas as opções, né, geralmente, que tem dentro do sistema de orçamento. Quais são as opções que tem dentro de orçamento, planejamento, acompanhamento. Aí, se você quiser saber a respeito do sistema de compras, você pode clicar aqui que ele também vai te dar um mapa com relação às principais funções que tem o sistema de compras. Assim também para contabilidade, social, folha de pagamento, financeiro. Então, vou voltar na guia geral. Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí dessa demonstração. Não é um curso, é uma demonstração, é só para vocês verem as funcionalidades principais do sistema. Tem muito mais coisa dentro do sistema, o sistema é muito completo, mas o que eu já demonstrei para vocês aqui, eu tenho certeza que já aguçou a vontade de vocês aí de adquirir esse módulo que a Projeto tá soltando aí, que é o Worklight. Bacana, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, eu estou à disposição. Todos os canais da Projeto estão abertos para tirar qualquer dúvida de vocês, ok? Um abraço e até a próxima.